começo do culto, a gente pediu para ler o Salmo 138, que fala de um salmista que veio render graças a Deus na presença dos poderosos. Parece que a presença dos poderosos, exatamente nesse momento, está fazendo muita diferença para a gente. A gente escuta fogos e assim o celular fica doido para ser mexido, para a gente saber qualquer resultado, nem que seja parcial, não é? Só que deixa eu te fazer um convite agora. Render graças ao Senhor na presença dos poderosos significa que o Senhor é mais poderoso do que absolutamente todas as coisas. Significa a declaração de fé de que toda a nossa suficiência pertence e está no Senhor. Então eu vou me entregar de todo o coração a Ele. Eu quero te convidar a fazer isso agora, porque as autoridades dos nossos dias, elas são extremamente visíveis. Hoje, uma grande liderança, ela só é de fato liderança, só é de fato influência, só é de fato autoridade, se ela for visível, se ela chamar atenção para ela. E a gente está nesse tempo onde candidatos são extremamente visíveis. Por outro lado, um homem muito sábio, Dr. James Houston, ele fala que uma liderança deve ser avaliada não por aquilo que ela consegue se fazer perceber, não pela sua visibilidade, mas pelo que ela provoca nos outros, nos seus liderados. E vamos combinar uma coisa, sem se referir a candidato A ou a candidato B, mas todo esse processo eleitoral provocou em muita gente muita coisa ruim. Todo esse processo eleitoral fez surgir coisas muito ruins no coração. E isso é muito do reflexo do que a gente vê desse afastamento do plano do Criador, do Deus Todo-Poderoso, sobre a vida do ser humano. E aí esse afastamento, meus irmãos, ele rompe nesse período eleitoral e faz surgir um monte de coisas, um monte de efeitos, como depressão, muita gente estafada, muita gente ansiosa, muitos conflitos dos mais diversos. A gente vê disputa dentro da igreja, muita gente com medo, muito pensamento egoísta, e muito sentimento, inclusive, autodestrutivo. De modo que parece que essas autoridades humanas, como um todo, têm provocado uma grande dissensão, ainda que essa não seja, talvez, a intenção. Mas isso está posto, está colocado, meus irmãos. Então, é preciso que a gente lembre. E hoje é uma noite para você lembrar de muitas coisas, coisas importantes para o seu coração. É preciso a gente lembrar, meus irmãos, que é necessário resgatar os nossos relacionamentos e fazer isso de forma bíblica. Entender que os nossos relacionamentos, eles não servem para satisfazer os nossos anseios pessoais, nem as nossas necessidades pessoais. A gente vê isso através de toda a Bíblia. Um Deus que não tem carência nenhuma, mas ainda assim procura se relacionar com cada um de nós. Um Deus que Ele busca se relacionar com o ser humano e que usa das formas mais criativas, seja através de uma sarça ardente com Moisés, num redemoinho com Jó, e a maior prova disso é Jesus Cristo. Ele passa 33 anos se relacionando de forma vívida, presente com o ser humano. Quando ele poderia simplesmente vir, morrer na cruz, subir para o céu e dizer, fiz a minha parte já, mas Jesus Cristo é a prova maior de que há um Deus que quer se relacionar, e assim nós somos também seres que precisam se relacionar. Salvação, portanto, diz respeito não somente a uma coisa que vai acontecer no porvir, mas salvação também diz respeito a resgatar, restabelecer os nossos relacionamentos como Deus
idealizou, como Deus fez para ser. Então, a cruz, meus irmãos, carrega em si o poder de desenredar, libertar relacionamentos que foram presos pelo pecado. A cruz, ela carrega esse poder de fazer isso através da exposição do nosso total desamparo. A cruz mostra isso para a gente, que a gente tem um total desamparo, uma total indignidade, bem como as pessoas com as quais a gente se relaciona também tem. Total indignidade, total desamparo. A cruz nivela todo mundo por baixo. Todos pecaram. A cruz mostra isso para a gente. Então, se a gente leva realmente a cruz a sério, todo orgulho, toda autossuficiência, toda presunção, todo ressentimento, todo desprezo que a gente tem por alguém ou por algumas pessoas ou por determinado grupo, simplesmente se destrói nessa perspectiva de nivelamento da cruz. A cruz, ao mesmo tempo, declara que a gente é amado numa intensidade que a gente não consegue compreender, simplesmente porque Deus é amor. Então, a cruz, ela nos transmite duas ideias iniciais que a gente precisa lembrar nessa noite. A cruz transmite para a gente uma honestidade total acerca da nossa culpa, da nossa impotência, de reverter a nossa condição moral, juntamente com a gloriosa garantia de que a gente vai ser bem recebido pelo Pai. A cruz mostra para a gente, ao mesmo tempo, que ela pode libertar pessoas em dificuldades, relacionamentos conturbados, porque ela combina ao mesmo tempo a humildade que destrói o nosso ego e ao mesmo tempo ela esmaga o nosso desespero pela sensação de que nós não somos amados. Meus queridos irmãos, você tem aqui o básico para você ser tranquilo nessa vida: humildade e certeza do amor de Deus. Então, os cristãos, de um modo geral, os cristãos autênticos, acreditam exatamente assim. O grande problema, meus irmãos, da gente, a nossa maior dificuldade, está exatamente na gente conseguir conectar, conciliar essas verdades bíblicas com os nossos relacionamentos. A gente conhece essa teoria, a gente admira essa teoria, mas a gente muitas vezes não sabe como é que a gente conecta com os nossos relacionamentos. E por vezes, quando a gente perde isso e a gente não sabe esse caminho, os relacionamentos da gente ficam tão conturbados. Relacionamentos da gente, eles são destruídos, abalados, e a gente se sente isolado, desesperado e amargurado. Com o passar do tempo, e se você tem bastante tempo de igreja, e você conhece essas coisas todas, é bem capaz e é bem fácil do evangelho ele ganhar uma posição secundária e conceitos bíblicos essenciais parecerem insignificantes. E sem querer a gente acaba ignorando aquilo que é essencial. E o que é essencial? Deixa eu te convidar a abrir a Bíblia então, para descobrir o que é essencial. Em Efésios capítulo 5, e a gente vai ler só o versículo 1. Efésios capítulo 5, versículo 1. Queria te convidar a ler comigo. Efésios capítulo 5, versículo 1. Leia comigo, por favor, bem alto, bem bonito, bem forte. Sede, pois... Menino, que leitura bonita. Imitadores de Deus, como filhos amados. Outro dia, conversando sobre esse mesmo texto, com alguns jovens que a gente está treinando para liderança, já estão aí no 3º ano, eu perguntei assim para eles: o que é que chama mais atenção nesse versículo?
Qual é a parte desse versículo que salta à sua vista? Eles pensaram um pouquinho e responderam assim para mim: imitadores de Deus. Sermos imitadores de Deus. E parece que realmente é isso que chama a atenção da gente, não é? Em primeiro lugar, tanto pelo desafio muito grande que é, como pela nossa incapacidade em cumprir esse desafio. Só que, se a gente permite que os nossos olhos vejam somente isso nesse versículo, a gente vai acabar passando por cima do resto do versículo e achando que a gente já sabe de tudo e que a gente agora tem que partir para essa daí de ser imitador de Deus. Automaticamente o que a gente vai fazer é apontar para o nosso currículo gospel, para as nossas realizações, para o nosso dever de imitar Deus, para os nossos próprios esforços pessoais em imitar Deus. E a cabeça da gente vai sistematizar rapidamente um plano de metas de como é que a gente vai fazer para ser um melhor cristão, não é? E a gente vai acabar sendo imobilizado. Em algum momento a gente vai se sentir confuso nesse caminho sobre esse mandamento. Se a gente ignorar o resto do versículo, então, Efésios 5, versículo 1, sabe o que é que ele vai ser para a gente? Apenas e simplesmente uma obrigação moral. A gente tem que imitar Deus, a gente tem que imitar Deus, ser de meus imitadores, a gente tem que ser assim, a gente tem que fazer assado, e aí a gente vai restringir esse versículo a uma obrigação moral. E isso daí faz parte de uma tendência que a gente tem de reduzir as escrituras a uma lista bem arrumadinha daquelas coisas que nós devemos fazer e das coisas que nós não devemos fazer. Não é? Seguindo essa linha, né, a mensagem do Evangelho ela vai sendo ignorada e vai sendo confinada a momentos como o Natal, a Páscoa e funerais. Então, é importante que a gente fale do Evangelho do Natal. É importante porque Jesus nasceu. Na Páscoa, porque Jesus morreu. E nos funerais, porque a gente vai ser salvo. Isso é um reducionismo que confina o Evangelho, enjaula o Evangelho para momentos específicos, mas que não comunica no restante da nossa vida e no nosso dia a dia, como deve ser. O que passa a ocupar a nossa consciência, portanto, somos nós mesmos. É o que a gente tem que fazer. O cristianismo passa a ser uma religião de autoaperfeiçoamento através de metas. É somente isso que vai passar a interessar. Muitos de nós já escutaram a expressão, o que Jesus faria, não é? O que Jesus faria? E é a primeira coisa que muita gente pergunta. E em si, a pergunta não tem nada demais. Mas, na verdade, esse texto que a gente leu, quer chamar a atenção da gente para o que Jesus fez. Esse versículo, ele quer falar, por exemplo, como é que eu posso aplicar a obra da cruz à minha vida? A vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida hoje? Como é que eu posso aplicar isso nos meus relacionamentos hoje? Há uma necessidade de compreender, então, meus irmãos, o quadro todo e não a parcialidade. Há uma necessidade da gente ampliar a nossa visão acerca desse versículo tão curtinho e compreender que, em poucas palavras, ele consegue resumir a essência do Evangelho para a nossa vida, para transformar a forma como a gente enxerga o nosso Deus, como a gente enxerga nós mesmos e como nós enxergamos os outros. Como nós tocamos os nossos relacionamentos. Porque, em primeiro lugar, sem nós percebermos, esse versículo que a gente leu declara para a gente, nós somos perdoados por Deus. E onde é que isso está? Está aqui, sede pois. Talvez na sua tradução tenha portanto ou por isso. É só isso que ele disse, sede pois. Mas se a gente não levar esse pois
em consideração, a gente ignora tudo que veio antes desse versículo, que é fundamental para a nossa compreensão. Portanto, o que? Pois o que? O que é que esse versículo quer comunicar para a gente? E aí eu quero te convidar a ver agora o versículo 32 do capítulo 4. É o último versículo que entrega o versículo 1 do capítulo 5. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Jesus em Cristo, também Deus em Cristo, vos perdoou. Então ele está falando aqui, meus irmãos, e ele está recordando a cada um de nós, que nós somos perdoados por Deus. Se a gente leva isso em consideração, a gente pode dizer que só o perdão de Cristo é que possibilita que a gente imite a Deus, e que a expectativa dele é que a gente use com os outros a mesma graça que ele usou com cada um de nós. Então, o versículo 1 aí que a gente leu, ser imitador de Deus, ele não está apontando para uma lista genérica ou generalizada. Ele está dizendo assim: imite a Deus no perdão. Porque uma generalização é fácil para a gente camufla muito fácil os nossos reais sentimentos atrás de muitas ações, atrás de uma lista de coisas, atrás de muitos ministérios, atrás de muitas ocupações, atrás de muitas respostas corretas de crente. A gente pode maquiar aquilo que está realmente no nosso coração, mas parece que só o Evangelho de Cristo tem essa capacidade de colocar a gente num canto da parede e dizer assim: nós temos que imitar a Deus no perdão. Esse é o convite agora de Deus. Esse é o tipo do versículo que estoura a nossa bolha gospel, que é quando a gente quer usar expressões do tipo: vamos ser imitador de Deus. Mas quando na verdade a gente não tem um relacionamento profundo com esse Deus, a gente não entendeu esse perdão ainda. Só que a Bíblia o tempo inteiro, desde o Antigo Testamento, fala de um Deus que perdoa. E a Bíblia chama isso de propiciação, que significa que a ira de Deus foi extinta na cruz, em Jesus Cristo. Se a gente aprecia realmente esse perdão, então a gente também vai perdoar. Porque se a gente não faz isso, se a gente aceita o perdão de Deus, mas se recusa a oferecer o perdão, a gente está sendo hipócrita. A gente está fazendo uma declaração efetiva de que o pecado do outro é mais grave do que o meu. A gente está fazendo uma declaração efetiva de que em algum momento nós somos melhores do que qualquer outra pessoa. Porque no final das contas, esse versículo coloca a seguinte perspectiva para nós: ou você perdoa e se liberta, ou você vai ser uma pessoa amarga e amargurada até perdoar. No final das contas, só existem esses dois caminhos. Então, se alguém pecar contra você, você tem uma primeira opção, que é sair devastando tudo que vê pela frente e jogar para fora toda a sua frustração, a decepção, talvez um acesso grande, um rompante de raiva, né? Talvez você exponha as suas mágoas, ou você simplesmente introjete toda a sua tristeza. Ou por outro lado, você pode ir lá fundo do seu coração e arrancar isso pela raiz. As pessoas que são amargas, elas de repente têm no seu próprio julgamento, e isso pode acontecer com todos nós, boas razões para a amargura. Boas razões para a amargura. Pode ter sido algo catastrófico que aconteceu com elas. Pode ter sido adultério. Pode ter sido um abuso. Pode ter sido uma calúnia muito grave. Pode ter sido uma frieza muito grande. Pode ter sido uma cobrança além da conta. Talvez quem olhe de fora diga assim: isso não é muita coisa não. Mas de repente, para quem está passando pela situação, isso é grave demais. Porque quem provocou a ira, quem provocou a amargura, era alguém muito próximo.
Era de repente alguém que dividia o mesmo teto. É alguém que a gente apostava o amor, que a gente confiava, que tinha um lugar especial no coração da gente. E, na maioria dos casos, o nível de amargura tem total intensidade com o nível de amor. Quanto mais amor você tinha, mais amargura você sente. Se for um amigo, se for alguém da igreja, aí fica muito mais difícil. Porque as pessoas mais próximas de nós parecem que são as maiores candidatas a nos ferir mais gravemente. Fica complicado. Essa amargura pode crescer, meus irmãos, a tal ponto de a gente querer somente derrotar o outro, nem que para isso a gente também se acabe junto. A gente pode ver essa amargura crescer de uma forma muito rápida, ou então pode ser aquela amargura que vai se acumulando durante os anos, vai para a cadernetinha de amargura, da mágoa, e vai sendo anotado lá, e ninguém esquece, e esse negócio uma hora estoura. Só que por outro lado, a Bíblia coloca um portanto aí, um pois, um por isso, e esse por isso faz toda a diferença, porque esse pequeno pois, ele mostra para a gente que todo pecado cometido contra cada um de nós, tem embutido em si, uma oportunidade de mudança, tem embutido em si a oportunidade de escolha, de perdoar ou não. E deixa eu dizer isso para você, você é moralmente responsável pela sua escolha. E aí eu quero te perguntar, você vai escolher o que, meu irmão? O que é que você vai escolher? Se a gente esquecer da graça superabundante de Deus que nos perdoou, a gente vai acabar olhando Deus como um déspota. E a gente vai passar a ter medo demais de falhar com esse Deus. A gente vai passar a medir os nossos passos. A gente vai passar a ser gente legalista, que cobra dos outros, na medida em que a gente se sente cobrado por um Deus que não perdoa. Se a gente perder a perspectiva da graça superabundante, que perdoa os nossos pecados, sabe o que é que vai acontecer com a gente? A gente vai achar que a gente não é filho de Deus, a gente vai achar que a gente é escravo de Deus. E escravo tem que sempre fazer por onde merecer. Escravo é aquele que não tem o amor como combustível para a vida, e sim ele está eternamente com medo, e ele age por medo, e ele age porque se sente ameaçado, e ele age porque se sente culpado. A gente corre o sério risco de, nesse caminho, se tornar incrédulo, se tornar cínico, se tornar frio. Se a gente olha para Deus como sendo um tirano muito severo e frio, é exatamente assim que a gente vai julgar, e é exatamente assim que a gente vai tratar os outros. Friamente, severamente, e todo aquele que for diferente de mim eu excluo. E todo aquele que for diferente de mim, que tiver uma opinião em contrário, eu detono. Eu corto relações. Eu apago. É aí que o perdão vem com um preço. A gente sempre vai querer uma compensação pelo nosso perdão. A gente sempre vai querer uma indenização. A gente sempre vai querer do outro uma perfeição impossível de se ter. Se a gente se esquecer, meus irmãos, que a gente é perdoado por Deus, a gente vai se privar da única motivação aceitável para a obediência, o amor. A gente vai esquecer do amor. E é disso que Paulo fala em seguida, porque ele diz assim: vocês são amados. Olha que coisa boa, Paulo diz aqui no final do versículo, como filhos amados. Essa expressão é muito forte, a gente tem que ter toda atenção a essa expressão, porque depois de Paulo nos lembrar do perdão, ele coloca a nossa condição diante de Deus, meus irmãos. Ele coloca que nós somos filhos amados, e entender isso faz toda a diferença para a gente.
sei se você já teve a oportunidade de ser hóspede na casa de alguém. Uma das piores sensações que eu já tive foi ser o namorado novo na casa da sogra. Já teve essa sensação? Você chega lá cheio de dedo, meu irmão. Ou não é? Sai de casa, você bota a melhor roupa. Olha que eu não tinha os melhores hábitos de higiene. Não ria de mim, não. Aí a gente bota a melhor roupa. Usa todos os com licenças que a gente puder usar. Todos os por favores que tiver dentro do baú. A gente se comporta da melhor forma possível. O que botar na frente da gente, a gente gosta. Não é? Porque a gente sabe que a nossa condição ali pode mudar a qualquer momento. Talvez um hóspede mal educado não seja mais bem-vindo. O hóspede, ele tem uma condição que pode mudar. O filho não. O filho não. O filho, ele tem liberdade com o pai. O filho, ele tem intimidade com o pai. O filho, ele tem certeza de que ele é bem-vindo na presença do pai. O filho tem certeza que ele vai ter audiência quando ele quiser falar com o pai, que o pai vai prestar atenção nele, simplesmente pelo fato dele ser filho, e não hóspede. Paulo, ele coloca isso, e ele explica para a gente tão rapidamente, e numa expressão tão curta, que Deus, ele não está tolerando você temporariamente. Que Deus, ele não está lá no céu lamentando o dia que ele abriu a porta para você. Ele não está lá se arrependendo, dizendo assim, o que é que eu fui fazer? Não. Ele está olhando para você e está dizendo assim, meu filho, você é tão bem recebido. Você é tão aceito. Você é meu filho. Meus irmãos, vocês já notaram que na parábola do filho pródigo, o pai sai de casa para os dois filhos. O pai sai de casa para o filho andrajoso, que está lá fora todo sujo. E esse filho olha para ele e diz assim, pai, eu queria ser seu servo. E ele diz, cala a boca, menino. Pega uma roupa para ele. E a melhor roupa da casa que tinha era do pai. Pega meu anel, bota minha sandália, porque o que tinha de melhor, as melhores roupas eram do pai. E ele diz assim, o que é meu é teu, menino. Cala a boca, tu não é servo não, tu é filho. O outro filho chega, escuta o forró-bodó, o arrasta-pé dentro de casa, tem carne assando, tem um bocado de gente celebrando, e aí ele diz assim, eu não vou entrar aí não. E ele diz assim, eu te servi durante tanto tempo, e o pai diz, meu filho, você está na minha casa há tanto tempo e não sabe que o que é meu é teu. Para com isso, menino, te senta. Uma coca gelada aí comigo, que é coisa boa. O pai sempre está atento a você. O pai sempre está atento a você, porque ele está ligado a você através da cruz. O maior preço e a maior prova de amor é que Deus disse assim, você vale tanto quanto meu filho, porque você também é filho. A vida do meu filho é a prova do quanto a sua vida vale diante de mim. Você é um filho amado. Assim o pai, ele está extremamente interessado na sua segurança. O pai está extremamente interessado na sua provisão. O pai está extremamente interessado, meu querido irmão, no seu coração e como ele está. E é exatamente no coração que o pai quer operar. E para isso, meu querido, talvez ele vá mudar o contexto da sua vida como um todo. Talvez para isso, ele vai eleger o candidato que foi contrário à sua opção. Talvez lá na frente você vai experimentar uma reviravolta na sua vida. Mas porque o objetivo do pai não é mimar ninguém, é moldar você, para que você se pareça com ele, porque a única forma da gente se sentir seguro na vida, é se a gente se parecer com o ser mais forte do universo, que é o nosso pai. Esse é o único jeito, esse é o único caminho que a gente tem, é se a gente parecer com o nosso pai, e o nosso pai está moldando a gente, porque nós somos filhos amados. A gente corre, meus irmãos, todos os dias, o risco,
a tentação de achar que a gente pode montar para a gente um plano de perfectibilidade humana, que a gente pode assumir as rédeas de uma vida moral bem-sucedida. A gente é informado todos os dias, pela nossa sociedade, pelas grandes autoridades desse mundo, que nós somos uma geração de gente vitoriosa. Isso parece muito discurso de colação de grau, não é? Porque essa turma de formandos vai mudar o Brasil. Porque a gente acredita piamente em autoajuda. A gente acredita nos mitos de finais felizes. Então a gente é tentado todos os dias em acreditar que se fizermos a opção por A ou por B, a gente vai poder levar uma vida diante de Deus mais santa. Só que o Evangelho mostra para a gente todos os dias que nós somos depravados e que a depravação está aqui no nosso coração. Que a depravação não é uma coisa que existe para fora da gente, mas existe para dentro do ser humano. E é somente o Pai que nos ama e que é forte o suficiente para alcançar o nosso coração em amor, que pode mudar essas coisas. Mas a gente é tentado a apostar no pragmatismo religioso, em fazer coisas que funcionam. Se eu fizer uma lista, se eu descobrir o segredo, se eu entender isso daqui, aí eu vou ser o melhor cristão. Entenda isso. Cristianismo não tem como objetivo pegar pessoas boas e transformá-las em pessoas melhores ainda. Porque a gente não precisa de autoajuda. O cristianismo diz que a gente precisa de um salvador e não de autoajuda. Porque nós somos filhos amados e nós temos o Salvador. E ele não aponta para nenhum método humano para a gente se salvar, ou para a gente melhorar, ou para a gente ter a sensação de que as coisas estão crescendo, evoluindo na vida da gente. Ele aponta para a cruz, e na cruz ele mostra que nós somos filhos amados. A gente tem que lembrar disso. Somos perdoados, somos filhos amados. Ele está interessado no nosso coração, portanto, e não no nosso relatório. Eu escutei um cantor falando isso há muito tempo atrás. Eu achei tão bonito. Deus ama você pelo que você é, não pelo que você deveria ser. Tão simples, não é? Mas tão verdadeiro. Aquele que está verdadeiramente sedento da verdade do Evangelho. Aquele que busca realmente satisfação para a alma. Vai encontrar na recordação vívida da obra de Jesus Cristo por você. Se você está sedento, meu irmão, se você não sabe onde é que você se perdeu, se você está amargurado, se você está aflito, sabe onde é que você vai encontrar alento? Na recordação da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo comunica que você é amado por Deus. Você pode lembrar disso. É essa memória, meus irmãos, bem viva do Evangelho, que vai fazer a gente ter admiração, fascínio, respeito, consideração pelo nosso Pai. E aí a gente vai querer imitar Ele. A gente se afeiçoa e a gente confia quando a gente se sente amado. Não é verdade? Vocês já notaram que lugares que nós somos bem recebidos, que a gente se sente respeitado, que a gente se sente gente, a gente gosta de ficar. É tão bom ser recebido, né? Ser bem recebido. É tão bom ser abraçado. É tão bom ser bem acolhido. Sabe uma das coisas mais gostosas que existem? É quando a gente chega em casa e abre a porta de casa, aí vem um cotoco de 2 anos e outro de 6, correndo para você e diz assim: papai. Aí ele abraça seu joelho, aí ela vem, ele abraça, se pendura em você, você está cansado, aí Mari está lá dentro, ela dá um cheiro bom em mim, aí você sabe que você está em casa, que ali é o lugar seguro, que ali é o lugar de acolhida,
que ali é o lugar bom. Aí é quando eu vejo, por exemplo, muitos filhos dizerem assim: papai, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Mamãe, quando eu crescer. E eu vi isso, Sofia falando isso para a Mari, eu fiquei tão emocionado. Desculpa. Mas ela disse: mamãe, você é uma mãe tão animada. Eu gosto tanto disso. Essa coisa gostosa da gente olhar para o nosso Deus e entender esse amor é que vai fazer a gente querer imitar Ele, porque o amor vai deixar de ser simplesmente uma obrigação moral e ele vai passar a ser afetividade, carinho, paixão. Temor a Deus vai ser aquela coisa tão boa que você não vai querer estragar, meu querido irmão. Você vai querer ter respeito por esse momento. Você vai entender isso como coisa sagrada para o teu coração e não como obrigação moral de um Deus frio, severo e distante, mas como um Deus caloroso que está dizendo para você: ô meu filho, eu te amo tanto, não vai por aí não. E já que a gente está falando de tanta coisa sobre educação de pai e de mãe, eu vi esse exemplo outro dia, achei tão bonito, de um pai que olhou para a filha e disse: a menina não queria obedecer, e ele disse assim: você sabe que papai ama você? E a menina disse: sei. Você sabe que papai sabe o melhor para você? Sei. Então não é melhor obedecer? A menina disse: é. Ô meu querido, por que você acha que guardando amargura no seu coração você vai estar em melhor condição? Será que não está na hora de liberar esse perdão, não? Porque o teu pai que te ama tanto hoje está dizendo para você assim: está na hora de fazer esses relacionamentos acontecerem segundo o que eu idealizei, porque esse é o melhor caminho, porque eu sou o caminho de amor. Ora, meu filho, se eu que sou teu pai e fui tão magoado por você, tenho todas as razões para ser um ser amargurado no universo e não sou, porque eu sou amor, porque você, meu filho, vai caminhar por outra direção. Você é meu filho, então não vá por aí não. E aí sabe o que é que vai acontecer? Deus, ele vai te dar pessoas para você amar, porque Ele quer que você seja parecido com Ele, porque ser parecido com Ele é se libertar das amarras do ego, é se libertar das amarguras da vida, é se libertar das amarras do pecado. Se tornar mais parecido com Deus é se tornar mais seguro para a vida, é se tornar maior, é conseguir se erguer acima daquilo que nós somos. Aí, meu querido irmão, Deus, ele vai te dar gente para amar, e gente muito diferente de você. E aí Deus, ele vai te convidar a orar pelas autoridades corruptas. Deus, ele vai te convidar a orar pelo candidato que ganhou. E talvez a essa hora a gente já tenha resultado já. Deus, ele vai te convidar a amar aquele que pensa diferente de você, a andar a segunda milha, a oferecer a outra face. Deus, ele vai te dar essas pessoas para você amar. E amar em que condições? Vamos caminhar para o finalmente dessa nossa mensagem tão rápida, mas tão boa. Amar em que condições? Por favor, meu querido, abra sua Bíblia, se você por acaso fechou, para a gente ler esse versículo 2. E ele diz assim, no versículo 2: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Meu querido irmão, convite de Deus hoje para você é amar nessa medida aqui. O amor verdadeiro sempre é um amor sacrificial. É quando o amor é testado de verdade. O amor verdadeiro é sempre aquele que se doa. O amor verdadeiro é aquele que sempre sofre o dano. É aquele que sempre renuncia a alguma coisa.
Por isso que a gente vê que o amor do Pai sempre é um amor transformador. O amor de um irmão na fé de verdade sempre é um amor transformador, porque é um amor que testemunha do amor de Deus. E é esse amor que torna a outra pessoa tão relevante no lugar onde ela está, que chama tanta atenção para ela e que ela projeta nos outros esse amor. Deixa o ambiente mais leve, deixa o ambiente mais agradável. É quando alguém olha para você, e eu já vi esses testemunhos muito, e dizem assim: quando você está, é uma paz que tem, você sempre traz uma palavra tão boa, você sempre é tão bom, sempre tem tanta risada, você sempre está alegre, o irmão é sempre feliz. Eu já vi tanto isso. É o irmão, ó o pastor, de repente vão chamar você de pastor, de pastora, de irmão, ó irmã. É porque você transpirou esse amor, porque você está nesse processo de imitação de Deus, tão natural, a partir de um referencial de relacionamento com Deus, de afetividade com Deus, tão natural, quando o seu ego for embora, que você vai começar a se sacrificar, sem esperar nada em troca, sem dizer assim: e quando é que vai chegar a minha vez? Quando é que vai ser a minha hora? Quando é que vai ser o meu dia? Ah, mas eu estou muito cansado. Ah, mas eu não aguento mais. Meu querido, se você é filho amado de um Deus maravilhoso, Deus ele vai te dar todas as condições para você amar, e Ele não vai medir esforços para que você seja amor, porque Ele é amor. Ele vai te ensinar esse caminho, meu querido irmão, minha querida irmã, porque, concluindo, no final das contas, cada um de nós dá o que tem. Ninguém dá o que não tem. Eu ouvi isso de um pastor amigo meu. Isso é uma grande verdade. Cada um dá o que tem. E se você tem amor para dar, se o evangelho para você, meu querido irmão, é por outro lado, uma simples obrigação, um conjunto de obrigações morais ditadas por um Deus muito severo, muito frio, muito ausente, você vai projetar isso nos seus relacionamentos. Você vai tratar os outros assim, dos seus parentes mais próximos, até as outras pessoas que você julga à distância. E aí você vai começar a dizer assim: para saber como é uma pessoa boa, é bem simples, as pessoas boas parecem comigo. Mas se você sabe, meu querido, que você é um filho amado de Deus, você vai projetar essa verdade nos seus relacionamentos e na sua vida como um todo. Todos os dias que você correr o risco e a tentação de esquecer disso, você pode simplesmente lembrar assim: eu sou um filho amado de Deus, isso não vai me destruir. Deus ele está zelando por mim, e pode ser que a minha vida seja transformada de contexto, de carreira, de profissão, de relacionamento, mas Deus ele não se ausentou da minha vida, porque eu tenho um Pai que me ama, e todo Pai que ama, a rigor, impreterivelmente, Ele é presente na vida. Aí deixa eu te perguntar, você vai ter medo de quê? E você vai reagir com ansiedade ao quê? Aí você vai ser amor, e o combustível da sua vida nem vai ser sentimento de culpa, nem vai ser medo, mas vai ser amor. Você vai fazer o que você faz por amor. Você vai trabalhar por amor. E vai fazer bem feito. E vai ser o melhor profissional e o melhor estudante por amor. E aí você vai se descobrir olhando para as outras pessoas com toda gentileza e generosidade, e de repente vão perguntar para você assim: e por que você está fazendo isso? Aí você vai dizer: ah, não sei, porque é essa educação que eu estou recebendo do meu pai, porque é assim que eu estou sendo educado pelo meu pai. E você só vai ser educado pelo seu pai se você tiver um relacionamento profundo com ele.
senão você vai ser absorvido pelo meio onde você está. E aí quando você for absorvido, você vai ficar amargo, frio, talvez assim, muito se vangloriando, bem ufanista, sabe? Bem distante. Aí deixa eu te perguntar agora para a gente finalizar. De que modo a sua visão pessoal do Evangelho tem afetado sua opinião acerca de Deus, acerca de si mesmo e acerca do seu próximo? A gente acabou de ler como isso afetava a vida de Paulo. E como Paulo estava dizendo que deveria afetar a vida dos cristãos de Éfeso e de todos nós. Mas e você? Como é que o Evangelho tem afetado a sua vida? De repente você tem trazido consigo marcas que duram décadas. Será que não está na hora, meu irmão, da gente, por mais difícil que seja, abrir esse baú de amargura, botar isso tudo para fora e limpar tudo que está lá dentro? A gente evita essas coisas, mas a gente não pode evitar. Será que não está na hora da cruz de Cristo esmagar o nosso ego? E talvez você vai chegar em casa agora e você vai pedir perdão. E você vai pedir um beijo. E vai dizer assim: você me perdoa? Talvez esteja na hora, meu querido irmão, da gente oferecer perdão, da gente não negar, não matar a pessoa na unha, mas dizer assim: eu perdoo e eu perdoo mesmo. Só que para que isso aconteça, meu querido irmão, você vai entender também que você não tem capacidade sozinho para isso. Quem tem? E aí o que é que a gente vai fazer agora? Aí eu quero te fazer um convite pessoal, para pedir de Deus assim um fortalecimento todo especial, para que isso seja uma realidade na sua vida. Talvez nesse processo eleitoral todo você brigou com gente próxima a você. Talvez nesse processo da vida, as pressões do cenário político, econômico, que são essas grandes autoridades que estão aí por cima da gente, sem você perceber, tentaram você, e você realmente caiu na tentação da ansiedade, da angústia, do desespero, e você projetou isso tudo nos seus relacionamentos. Você projetou isso nos seus amigos, nos seus filhos, na sua esposa, no seu marido, no seu genro, na sua nora, na sua sogra, no seu sogro, em todo mundo, nos seus irmãos na fé. Será que não está na hora do Evangelho falar mais alto no nosso coração? Deixa eu te convidar a orar agora e pedir a Deus que Ele venha transformar o coração da gente, para a gente amar como Ele ama. É um desafio tão grande, não é, meus irmãos? É um desafio grande. Mas se Deus te trouxe aqui hoje, meu querido irmão, é com todo temor e tremor que eu digo isso diante dessa igreja. Nós precisamos disso. Vamos orar? Ô Pai, a gente se perde, Deus. A gente esquece que a gente é filho amado. A gente esquece que a gente é perdoado. A gente esquece, Deus, e a gente tão facilmente troca isso tudo, Pai, por tanto ativismo, por tanta coisa, Deus. A gente às vezes, Pai, quer abafar, Pai, essa coisa toda, e a gente simplesmente tem medo de encarar a realidade das coisas, Deus. A gente tem medo de se decepcionar, de se frustrar de novo. A gente tem medo de machucar o outro de novo. A gente às vezes não sabe, Deus, como colocar as palavras. Oh Pai, tem misericórdia da gente, Deus. Tem misericórdia do nosso ego. Tem misericórdia, Pai, da forma, Deus, como a gente, Pai, enxerga o nosso irmão. Nos perdoa, Deus, se às vezes a gente te vê como um Deus frio, como um Deus distante. Não permite, Deus, que isso seja realidade na vida da gente,
mas que no nome de Jesus Cristo, o Senhor abra a nossa fome, o nosso apetite, e que essa voz maravilhosa que o Senhor faz soar no coração de cada um de nós, ela ecoe, e ecoe, e ecoe, porque tem tanta gente machucada aqui, Deus, tanta gente ferida e ferindo, Pai, que precisa, Pai, entender esse caminho de imitar o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus. Nos fortalece para isso, Pai. Arranca de nós o nosso ego, Deus. Arranca de nós as nossas pretensões. Arranca de nós todo o egoísmo, Deus. E coloca lá Teu Espírito Santo, que flua e flua e flua, e seja a bênção para cada um de nós. Nos abençoa hoje e para todo sempre, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém, meus irmãos.